Fala galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Nesse vídeo eu vou falar sobre o conturbado planejamento do Botafogo em 2025, bem discutível e que na minha opinião aconteceu de forma tardia, mas eu quero ouvir a opinião de vocês aqui, seguidores do canal, sobre como está esse planejamento do Botafogo. Eu vou citar um exemplo que na minha opinião resume bem como está difícil de entender esse 2025. Vou começar falando do Júnior Santos, jogador aí que sempre entregou muita raça, muito vigor físico, jogador que não tem bola perdida, que na minha opinião chegou a ser o melhor jogador do Botafogo até a sua contusão e terminou sendo o maior artilheiro do Botafogo em todas as edições de Libertadores, né, participando do ano mágico de 2024, fazendo gol de um título naquele 3-1 em cima do Atlético. Tirou o Botafogo da fila, por que não, do Campeonato Brasileiro. Jogador que se tornou ídolo da torcida do Botafogo e fundamental nos jogos do Botafogo, mesmo quando foi reserva da equipe. Júnior Santos, né, o Botafogo comprou por 200 mil dólares, né, e vendeu por 48 milhões de reais ao Atlético Mineiro. Para muitos, uma ótima venda. Olhando sob o ponto de vista financeiro, realmente, né, financeiramente falando, é um excelente negócio, mas na minha avaliação o jogador ainda com seus 30 anos pode entregar bastante, tanto pela experiência como até pelo vigor físico, que ainda tem bastante, até acima de outros jogadores aí profissionais. O Júnior Santos tem uma condição muito boa fisicamente, e aí eu comparo, por exemplo, o jogador que o Botafogo trouxe para fazer parte do seu ataque, nada contra o jogador de 23 anos, o Juan Cruz, né, ou Rian Cruz, como queiram falar, né, o Botafogo pagou os mesmos 48 milhões de reais que ganhou do Atlético Mineiro. E na minha avaliação não faz muito sentido pela carreira do Juan Cruz pagar esse valor nesse jogador. Tudo bem ainda que a gente tem uma estrada que pode se valorizar desde que ele jogue, mas eu não acho inteligente da parte aí do scout do Botafogo, da SAF do Botafogo, se livrar do Júnior Santos para trazer o Juan Cruz, né? Eu acho que foi uma decisão errada do Botafogo. Júnior Santos, artilheiro, ídolo, um jogador fundamental para o elenco, como poucos jogadores, e hoje a gente olha para o nosso banco, né? Levando em consideração que o Juan Cruz é banco, hoje a gente olha para o nosso banco, a gente não tem nenhum jogador ali, ou pelo menos do ataque, possa mudar a partida do Botafogo, como o Júnior Santos fazia enquanto era reserva. E eu nem sei se ele era reserva, porque na minha opinião, ele era um daqueles jogadores que eram titulares e conforme a competição, você escala ou não o Júnior Santos, né? E falando de elenco e falando do que o Botafogo planeja, né, a nível de competição, eu acho que o Botafogo perdeu um grande jogador, que é o Júnior Santos, que compõe muito bem nas competições, e trouxe um jogador pelo mesmo dinheiro que não faz, na minha opinião, o menor sentido, né? E ainda tem que convencer, jogar, virar ídolo para atingir o status do Júnior Santos. Portanto, bola fora aí da SAF do Botafogo, né? Bola fora do scout do Botafogo, mas quero ouvir a opinião de vocês. Faz algum sentido vender um ídolo do Botafogo por 48 milhões e contratar um jogador sem uma expressão que não pode ou não consegue mudar as partidas, pelo menos é o que a gente vê até agora? Na minha opinião, não faz nenhum sentido, mas eu quero que vocês, aqui, nossos seguidores, escreva aqui, comente, porque a gente lê todos os comentários, é fundamental interagir aqui no canal. Você que ainda não é inscrito aqui nos bastidores, se inscreve aí. Um abraço a todos, fogo neles!